Que vocês abrissem as vossas Bíblias lá no livro de Filipenses. Filipenses 3, amém? Glória a Deus. Filipenses 4. Aleluias. Nós vamos ler apenas um versículo, amém, irmãos? Eu creio que nesse versículo Deus vai falar com muitos de nós que aqui estão. Fica ligado. Filipenses 4, versículo 13. Aleluia. Senhor Deus e amado Pai, Deus Santo, Deus Soberano, mais uma vez eu me coloco diante de Ti e agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade. Agradeço ao Senhor por mais um dia, meu Deus, que o Senhor vem me mantendo de pé. Ó Pai querido, Deus amado, agradeço ao Senhor também pelas lutas, porque eu sei, meu Deus, que através das lutas é que eu vou ter vitória. Ó Pai, eu quero em nome de Jesus pedir ao Senhor perdão, se até este momento o Senhor fiz, falei, pensei, ou até mesmo olhei para algo que não foi do Teu agrado, que o Senhor, meu Deus, através das Tuas grandes misericórdias, possa me perdoar em nome de Jesus. Ó Deus, eu peço que nesta noite eu venha esvaziar de mim mesmo. Ó Pai, que toda arrogância, que toda ignorância, que toda soberba possa cair por terra. Que todo eu, meu Deus, venha cair por terra. Mas que eu diminua e o Senhor cresça. Pai querido, Deus amado, eu peço ao Senhor que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que seja tudo através do Teu Espírito Santo, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Podemos ler? Filipenses 4, no versículo 13, que nos diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou ler mais uma vez, amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os irmãos podem se assentar, amém? Aleluias, glória a Deus. Irmãos, aleluias. Eu já vi muitas pessoas pregando em cima desse versículo. E demasiadamente, irmãos, quando a gente vai olhar, se você for pegar o contexto aqui, do que está aqui dizendo, você vai conhecer a história de um homem, o nome de Saulo. E Saulo, irmãos, o que quer dizer perseguidor? E este homem, irmãos, aleluias, a Bíblia nos fala que quando Jesus morreu, ele foi até ali aos sacerdotes, as pessoas maiores que haviam naquela cidade, pediu àqueles homens cartas para que ele viesse perseguir os cristãos. E ali, irmãos, aleluias, aquele homem, e ele sai para um certo lugar, e ele vem andando por uma estrada, e de repente, a Bíblia nos conta que apareceu para ele uma luz. Uma luz. Aleluias. E ali ele cai do cavalo, ou aquele animal que ele estava montado. Aleluias. E vem uma voz e fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo responde: quem és tu, Senhor? E Saulo fala, irmãos, aleluia. Não, Saulo não, Jesus fala: eu sou Jesus, em tanto tu persegues. E ali, irmãos, aleluia, para o homem que era acostumado a andar sempre por cima, a fazer sempre, aleluias, né? Ele participou de espancamentos. Aquele homem é um homem completamente inteligente, que a Bíblia nos fala que ele era estudado.
essa luz, a inteligência dele não valia de nada. Porque ele conhecia a lei, mas ele não conhecia Jesus. Mas aí a Bíblia vem e nos fala que aquele homem vai ter um encontro com Jesus. E o encontro que ele teve foi tão forte. A Bíblia fala que Saulo ficou 3 dias cego. E ali, irmãos, aleluia, depois que ele ouviu a voz do nosso Senhor Jesus falando com ele, a Bíblia fala que aquele homem não conseguia levantar. E ali os servos que estavam com ele ajudou que ele levantasse. E aí, irmãos, começa a história de Saulo, que tem seu nome mudado para Paulo. Deixa de ser perseguidor para ser perseguido. E ali, irmãos, aleluia, veio uma revelação e fala com Paulo para ir, com Saulo, para ir em tal lugar, que ali ia ter um homem que ia orar por ele, e ele ia ter a sua visão aberta. E ele vai até aquele homem onde foi falado com ele, e depois que aquele homem ora, ele conta para ele, aleluias, o que havia acontecido com ele. Mas os cristãos não acreditavam, porque muitos deles tinham visto ele perseguindo e às vezes até participando de assassinatos de pessoas cristãs. Aleluia, glória a Deus. E depois que Saulo tem um encontro, aleluia, com o nosso Senhor Jesus, a vida dele começa a mudar, irmãos. Ali aquele homem estava acostumado com a vida boa, mas aí ele começa a viver, aleluias, aquilo que os cristãos viviam. Ele começa a sentir na pele o que os cristãos sentiam. E ali as pessoas começam a querer matar Paulo. Tanto que existe uma parte na Bíblia que parece que ele desceu num cesto, no muro, porque eles queriam apanhar ele. Então, aleluia, de perseguidor ele passou a ser perseguido. E a Bíblia vem nos falando, irmãos, aleluias, Paulo, onde que ele ia, o milagre acontecia. E quando, irmãos, uma pessoa realmente tem um verdadeiro encontro com o Senhor, ele não fica de qualquer maneira. Quando ele conhece a verdade, a Bíblia nos fala, conheceis a verdade e ela vos libertará. E ali Paulo conhecia da palavra, mas ele não conhecia Jesus. Mas a partir do momento que ele conheceu a Jesus, ele viu que era para ser diferente. E ali ele começou a pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem uma certa feita, irmãos, que ele vai num lugar, aleluia, as pessoas temiam Paulo. Eles não acreditavam naquilo que Deus tinha feito na vida de Paulo. Porque quando se falava o nome de Saulo de Tarso, eles tremiam. Porque eles sabiam que era o homem que os grandes haviam levantado para perseguir a igreja de Cristo. Mas aí eu creio mesmo, irmãos, quando eles veem aquele homem caminhando, e aonde ele ia, pessoas se prostravam, se rendiam diante de Deus. Aleluias, glória a Deus. Aqueles homens que tinham poder, a Bíblia nos fala que de uma certa feita, que Paulo estava numa cidade, e ali havia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E o diabo usava aquela mulher que quando Paulo passava pela rua, ela vivia falando, ali vai um servo de Deus, ali vai um servo de Deus, e ele via que aquilo ali estava sendo como uma ofensa, e como aquilo ali era como se estivesse fazendo piadinha com ele. Mas que aleluias, irmãos, como o homem está na presença de Deus, pode se levantar 1000, vai ter que cair. É o Salmo fala isso para nós: cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua direita, à esquerda, não sei, agora não.
Mas fala isso. E ali Paulo, quando ele vê aquilo ali, viu que ofendeu o Deus dele, ele vem até aquela mulher e repreende o espírito de adivinhação. E ali os donos daquela mulher, porque sempre tem um para sugar o outro. Infelizmente nós que somos trabalhadores, tem sempre um lá em cima que vai nos sugar. Porque nós trabalhamos, mas quem fica rico é só eles. Ainda bem que a palavra de Deus que fala com o amor do dinheiro, aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, aleluias, quando ele faz aquilo ali, aquela mulher é liberta. E ali, irmãos, aleluias, depois de acontecer aquilo ali, aqueles homens ficaram invocados, porque eles viram a sua renda indo embora. Eles viram, aleluias, aonde eles podiam ganhar, que eles não iam ganhar mais, porque ela foi liberta. A Bíblia fala que ela foi liberta. Ela não estava em processo, ela foi liberta. Ou seja, eles viram que não ia haver mais esperança. E ali, irmãos, quando eles souberam daquilo ali, a Bíblia fala que aqueles homens eles foram levados à prisão. Aleluias, glória a Deus. E Paulo, irmãos, aleluias, mesmo preso, ele não deixava de falar de Deus. Aonde ele estava, algo acontecia. Porque se você pegar a Bíblia e ler lá no livro de Atos, Paulo e Silas estavam na prisão, e ali a Bíblia fala que eles estavam orando e adorando o nome do Senhor, e de repente veio o terremoto que liberou todas as cadeias. Então você imagina só para o homem, para os incrédulos, ver um homem desse porte, desse nível, usado por Deus dessa forma, numa cidade que eles sabiam que eles precisavam de outra forma para eles ganharem dinheiro. E ali eles começaram a ser perseguidos, irmãos, porque eles queriam acabar com a vida de Paulo. O inimigo queria tirar a vida dele para que ele não falasse mais da palavra do Senhor. E quando a gente pega aqui, irmãos, Filipenses, aleluias, Filipenses 4, ele vem e nos fala assim, Paulo agradece os donativos recebidos. Porque Paulo, irmãos, aleluias, ele teve que aprender, ele saiu de um meio de vida e teve que aprender a viver em outro. A gente vê, irmãos, aleluias, pessoas cristãs falando, olha, eu fui para a igreja e as coisas, em vez de melhorar, pioram. Mas Jesus já sabia disso. Ele falou, por causa do nome dele, que nós seremos perseguidos, seremos caluniados, seríamos presos, e algum de nós seríamos até mortos. Jesus. Aleluias. E como foi lido aqui, aleluias, que cada um de nós devemos levar a nossa cruz. Paulo ele não queria saber, irmãos, ele queria pregar o Evangelho. Ele tinha o Espírito Santo dentro dele, não interessa quem ele ia e falava. Olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. E eles iam em lugares, irmãos, aleluias, que pessoas adoravam até estátuas, mas ele não queria saber a parte dele, ele estava fazendo. Aleluias. E aí quando nós chegamos aqui, aleluias, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 10, ele fala assim, olha, muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado ao meu favor. Creio eu, irmãos, que até Paulo, na certa feita da vida dele, ele já estava cansado, porque ele viu que não era fácil. Ele viu que as pessoas, muitas das vezes, para ser cristão, eles sofriam. Não é fácil você ser cristão. Podia ser fácil, não é fácil. Porque se fosse fácil, Jesus não ia ter que morrer. Aleluias.
pois finalmente renovaste o vosso cuidado ao meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias. Você vê pessoas pregando, aleluias, esse versículo e falando assim: irmão, você vai ter um carrão. É incrível, irmãos, como as pessoas pegam a palavra do Senhor e distorcem. Ali Paulo estava falando tudo, que ele podia todas as coisas naquele que fortalece, porque ele já tinha aprendido a passar tanto por necessidade como por abundância. Porque ele queria deixar escrito aqui que independente da situação, ele ia manter a fé. Aleluias. Independente da situação, ele ia manter aquilo que Deus colocou na vida dele, que era pregar o Evangelho, era ganhar almas para Cristo. Não tem isso que eu posso ir lá e comprar uma mansão naquele que me fortalece. Se ele descer aqui e me dá 1 milhão, eu vou lá e vou comprar. Mas você acha que ele vai fazer isso? Para que ele ia deixar com amor ao dinheiro? É a raiz de todos os males. E muitos têm se corrompido por isso. Então, irmãos, quando a Bíblia nos fala de Paulo, e ele vem e nos fala isso, é por isso. É porque muito me regozijo no Senhor, pois finalmente, é o que está escrito aqui, eu não estou inventando, renovaste o vosso cuidado ao meu favor. Quantas das vezes, irmãos, nós achamos que Deus se esqueceu de nós? Nós somos ofendidos, caluniados, e às vezes até perseguidos. Nós vemos pessoas falar assim: cadê seu Deus? Eu já ouvi isso. Cadê o seu Deus? Só que ele não sabe. O meu Deus, ele já fez a parte dele. Ele morreu para me salvar. Porque se ele não tivesse morrido, nem aqui eu estava. Nem vida eu ia ter. Porque ele podia ter acabado tudo lá. Mas nós somos herdeiros. Aí você vê uma pessoa falando assim: mas nós também somos filhos de Deus, né? Aquele que crê. Você pode pegar a Bíblia lá em Marcos, Mateus, Lucas e João. Aquele que crê poderá ser chamado de filho. Aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. Não sou eu, a Bíblia que fala. Não sou eu. Só que hoje em dia as pessoas têm mania de virar para você e falar assim: mas eu creio em Deus. Ah, mas adianta só crer? A fé sem obra é morta. Porque quando você fala que você tem fé em algo, você faz algo por aquela fé. Não adianta pegar aqui e falar assim: eu creio em Deus, mas eu não faço nada por Deus. O que eu faço para Deus? Você não vê muitas pessoas falando: eu creio em Deus. Aí você vai lá e pega lá em 2 Crônicas, quando Deus fala assim: se o meu povo que me chama pelo meu nome. Irmãos, aleluias, eu já passei por certas situações da minha vida, quando eu era incrédulo, quando eu estava nas mãos, na garra de Satanás. Eu também, às vezes, eu estava em apuros, eu falo assim: meu Deus, mas e aí? E você crê em Deus? Porque em Deus, irmãos, é isso aqui, ó. Você que, independente da circunstância, você está aqui ouvindo o Evangelho. Você está ouvindo uma palavra que pode transformar na sua vida. Eu não quero dizer que você não vai poder ter uma casa boa, ou você não vai poder ter um carro, porque o nosso
nosso objetivo também é esse. É termos coisas melhores nessa terra. Não é que nós não queremos, mas é que a Bíblia não fala isso. E tem um salmo que fala, aleluias, a respeito de pessoas que muitos amam carros, outros cavalos. Aí o salmista vem e fala assim: mas eu, porém, me glorifico no Senhor. Então por que ele falou isso? Que sejam carros antigos, e aí? Nós vemos pessoas aí com carros importados que a gente acha que jamais vai acontecer nada e eles perdem as suas vidas. E será se eles perderam e foram salvos por aquele carro? Você vê igrejas aí, a pessoa diz que ela é mendigo e tem 10 carros importados uma semana. Ele não tira, irmãos, tem condições de um negócio desse? Porque não tem nem como ele ganhar 10 vezes na Mega Sena, porque uma semana e na outra semana eles conseguem ganhar 2, 3 vezes na semana. Mas ninguém vem vir e fala igual esse aqui, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que Deus podia dar a ele o melhor. Aleluia. E mesmo ele passando fome, mesmo ele passando necessidade, mesmo ele passando as dificuldades, ele sabia que existia algo maior. Aleluia. Existia um que foi lá e deu a vida por ele. Existia um que deu a vida por nós. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluias. E Deus é Deus de provisão, irmãos. Aleluias. Como comentei com os irmãos aqui, já faz uns 2 meses que eu estou desempregado. Na terça-feira eu estava durinho para variar. E aí meu irmão mexeu no meu paletó. E quando eu fui ver, tinha me dado 50 reais. Me abençoou com 50 reais. Não falou nada, só mexeu. Vou confessar a vocês, naquela hora, na mesma hora, eu até fiquei meio assim. Não está mexendo no meu bolso. Mas então é isso que Paulo fala. Deus é Deus de provisão. Amém. Mas a gente não precisa de muito. A cada dia, Deus vai trazendo algo para as nossas vidas. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. E aí, irmãos, aleluias. Quando eu vejo, entendeu? Pessoas vindo e falando isso, irmão, você pode tudo. E as pessoas entram num mistério danado quando é falado isso. Só que eles não leem aqui para trás. Paulo estava agradecendo os donativos que ele recebeu. Ele não estava falando de carro importado. Ele não estava falando de casão. Muitos aí têm casa grande aí, não tem coragem de vir na casa do Senhor e dobrar os seus joelhos para agradecer o que Deus fez por eles. Mas você sabe o que vai acontecer no final, creio eu? Porque também não sou Deus, eu estou falando o que está escrito aqui. Vai ser igual o rico e o Lázaro. Os irmãos conhecem a história do rico e do Lázaro? Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, de um certo rico e de um certo Lázaro. Lázaro ficava esperando as migalhas do rico para ele se alimentar. E aí a Bíblia fala que veio e os dois faleceram. E o Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico foi para onde? Para o inferno. Aleluias. E ali quando aquele homem começa a ficar naquela aflição, ele olha e vê Lázaro lá tranquilo com Abraão. Aí ele pede para passar para o lado de lá. Só que era tarde. Aí Abraão fala com ele: nem os que estão aqui podem passar para aí. Olha para você ver que profundo, irmãos. Por isso que quando a gente está dentro da casa do Senhor, a gente fala: irmão, fica ligado, olha que profundo. Nem os que estão aqui podem passar para lá, nem os que estão lá podem passar para cá. Quando a gente fala aqui, você vem e fala assim: olha, irmão, Deus está te dando uma oportunidade de você voltar para Jesus. Por quê?
se eu não fizer isso como pastor, isso vai ser cobrado de mim. Você sabe por quê? Porque se a ovelha ir lá e morrer, e eu não tiver feito o apelo para ele aceitar a Jesus, vai ser cobrado de mim. Mas quando ele não quis, o problema é dele. Se a vida dele for ceifada, é ele Deus, e eu não tenho mais nada a ver com isso. E a Bíblia nos fala que aquele homem, quando ele está naquela aflição, ele fala, já que não tinha como ele voltar, passar por lá de lá, ele fala, então deixe, aleluia, que eu volte para alertar os meus parentes. Ou envia alguém para alertá-los. O Gabriel falou, não adianta. Os profetas já fizeram isso, eles não quiseram. Mas nós queremos. Aleluia. Porque, irmãos, eu não sei como que é a sua vida hoje, mas eu sei como é a minha. E a minha não tem sido fácil. Mas eu sei que tudo eu posso naquele que me fortalece, porque ele fortalece o meu espírito, a minha alma. E quando eu tenho o meu espírito, a minha alma fortalecida, as lutas vão vir, mas eu vou fazer igual Davi, eu vou vencer em nome de Jesus. O gigante pode vir, irmãos, com armadura, com lança, com o que ele quiser, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E eu quero ver se ele não cai. Porque se ele não cair, eu vou pegar minha Bíblia, eu vou rasgar e vou jogar fora. Mas ele tem que cair. Porque é promessa de Deus para as nossas vidas. Ele tem que cair. E quando, irmãos, você lança uma palavra que tem poder, porque você sabe com quem você está vivendo, você sabe o que você está vivendo, o inimigo se enfurece. Quando você fala que Deus é Deus de justiça, as pessoas não gostam de ouvir. O inimigo não gosta, porque ele sabe que ele já está condenado. E se a pessoa não está na presença de Deus, infelizmente ele está com o inimigo. Ele está com Satanás. E eu falo isso de experiência própria, irmãos. Quando você fala assim, Deus vai cobrar, a pessoa se dói. Porque ele não quer servir a Deus, mas ele sabe que Deus é Deus. E se ele quiser cobrar, ele cobra. Aleluia. Então, irmãos, é isso. Eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. E quando Deus me dá forças para eu pregar, para eu louvar, para me adorar, eu vou adorar. E quando Ele me dá voz, me dá fôlego de vida, eu quero adorar esse Deus. Não importa, irmão, se eu vou ter carro, se eu vou ter casa, se eu vou ter uma vida estável, mas eu quero adorar o nome do Senhor, porque quando a minha vida for ceifada, eu sei que eu vou morar na rua de ouro. Aleluia. Eu sei que eu vou caminhar lado a lado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. É isso que nós temos que focar. É a nossa vida como cristão. É isso que Paulo queria deixar para nós. Olha, irmãos, aleluias. Porque, irmãos, vai ser difícil você ver um verdadeiro cristão só ter bênção. Não tem como, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Uma hora ou outra vem a prova. Uma hora ou outra vem a necessidade. A gente acha, irmãos, que aleluias, você ter, aleluias, nós seres humanos achamos que o problema é só quando nós não temos dinheiro. Mas você acha que as pessoas que têm dinheiro, elas não têm problema? Pô, a gente vê aí hoje em dia, você pega os noticiários, você vê, aleluia, as pessoas matando por pouca coisa. E pessoas fazendo coisas cruéis, irmãos. É cortando corpos, é matando crianças. É pessoas, você vê casais matando um ao outro, pessoas que têm dinheiro, que era para você falar assim, pô, esse cara devia ter uma vida ótima. Eu penso comigo, se eu tivesse dinheiro, aleluias, minha esposa ia andar só uns 30, meus filhos também.
Mas será se eu ia ter paz? Será se eu ia poder falar igual Paulo? Porque nós precisamos de passar por isso, irmãos, para que se um dia Deus venha nos honrar financeiramente, aí nós vamos poder falar o que está aqui. Como que eu vou poder falar o que está escrito aqui se eu não passar pelas necessidades? Se eu não passar pelas dificuldades? Se eu passar só pela bonança? Como que eu vou ler essa palavra e poder falar? Como que eu vou poder pregar, passar essa palavra adiante? Se eu tivesse nascido num berço de ouro, eu ia ter que pegar essa palavra e pular. Então, se existem cristãos aí, aleluias, que podem passar por isso aqui, eu creio que eles não estão verdadeiramente com Cristo. Aleluia. Porque senão eles não iam poder falar a ter abundância como a padecer necessidade. A padecer necessidade. Não é nem passar, ele falou que ele padeceu necessidade, ou seja, ele permaneceu um certo período em necessidade. Mas independente da luta, aleluias, o que interessava para ele era isso. Aleluias. E aí ele vem e fala: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Porque, irmãos, aleluias, isso é de Deus. Porque nós já vimos pessoas pregando esse versículo. E cadê o resto? E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Vós somente. Então, irmãos, aleluias, quando Paulo, irmãos, aleluias, você pode ver que quando Saulo, ele teve um encontro com Cristo, foi um encontro verdadeiro. Porque senão, quando começou as perseguições, ele voltava. Porque se ele voltasse, ele podia ser bem acolhido por aqueles que antes andavam com ele. Porque ali ele ainda teve mais conhecimento com os cristãos, ele poderia perseguir mais os cristãos, mas ele não retrocedeu nas dificuldades. Ele permaneceu. Aleluias. E aí eu volto e falo com você: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? Quando a gente fala, irmãos, hoje é um culto de libertação. Aleluias. E quando você pega ali a história de Paulo, irmãos, ele era perseguidor. É tremendo como que Deus, quando ele liberta uma pessoa, ele mostra para ele tudo o que ele fez. Eu tenho, irmãos, aleluia, graças a Deus, tenho tido a oportunidade de voltar a lugares que eu fui com a minha esposa para nós bebermos. Estou falando mentira? Aleluia. Porque quando nós bebíamos, nós não olhávamos a distância. E tem lugares que Deus tem levado nós novamente para a gente olhar onde você ia para fazer a vontade de Satanás. Aí Deus vai